E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós falaremos sobre as reações e as proporções molares. Então, vamos lá? Primeiramente, vamos pensar, turma. A gente sabe aí que para fazer, por exemplo, um bolo, a gente precisa de uma certa proporção dos ingredientes, ok? Por exemplo, para fazer um bolo, você pega 2 ovos, 300 gramas de farinha de trigo, uma colher de fermento, certo? Então, esse é um padrão ali que uma receita te manda. Se você colocar, por exemplo, uma maior quantidade de um desses ingredientes, você vai alterar o teu produto final, certo? Você não vai obter um produto igual ao que você obteria se você seguisse a receita, ok? Da mesma maneira, turma, isso também vai acontecer nas reações químicas. As reações químicas, elas têm ali um padrão para reagir. Por exemplo, uma substância vai reagir com um mol da outra para formar um mol ainda de outra substância, ok? Então, se a gente altera essas quantidades, a gente altera a quantidade de produto que vai ser formada. Agora, falando especificamente sobre as reações químicas, elas são representadas pelas equações químicas. Então, turma, a gente sabe que as equações químicas vão ser elas que vão estar representando para a gente o que está acontecendo ali no fenômeno químico, certo? E a gente vai ver que na frente das substâncias tem alguns números. O que esses números indicam? Eles vão indicar a proporção daquela substância estar reagindo ali na reação química, certo? Esse número que vem na frente da substância, pessoal, ele é chamado de coeficiente estequiométrico. Vocês precisam saber também, turma, que esses coeficientes estequiométricos, eles estão relacionados com a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, que diz pra gente que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou seja, a quantidade de átomos dos reagentes ela é igual à quantidade de átomos dos produtos, e também na lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, que fala que existe uma proporção constante ali, turma, entre os integrantes da reação química. A lei de Proust, pessoal, vocês podem entender da seguinte maneira. Se a gente dobra a quantidade de reagentes, a gente forma o dobro da quantidade de produtos. Se a gente triplica a quantidade de reagentes, a gente triplica a quantidade de produtos, certo? Então, sempre existe ali uma proporção constante entre a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos. Então, turma, vamos entender isso melhor através de uma reação química, onde a gente vai estabelecer ali as relações estequiométricas, ok? Então, vamos lá? Nessa reação química aqui, turma, vai ser uma reação onde o etanol vai estar reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Observem, turma, que apresentou para a gente as fórmulas químicas do etanol, do oxigênio, do gás carbônico e da água. E observem ainda que existe um número na frente dessas fórmulas químicas. Esse número é o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, pessoal, ele indica a proporção em que uma substância vai estar reagindo com outra. Então, turma, vocês vão ver nessa reação que uma molécula de etanol, por exemplo, vai reagir com 3 moléculas de O2 para formar 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Agora, turma, a gente vai falar sobre uma coisa bastante importante. Como relacionar o coeficiente estequiométrico com o número de mols? Bastante simples, turma. O coeficiente estequiométrico ele vai ser igual ao número de mols. Então, por exemplo, nessa reação química aqui, a gente pode dizer o seguinte. 1 mol de etanol reage com 3 mols de gás oxigênio para formar 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água, certo? Então, não se esqueçam disso. O coeficiente estequiométrico ele vai estar relacionado com a quantidade de mols ali na reação química. E a partir do conhecimento do número de mol, a gente consegue inferir sobre o número de moléculas, a massa e o volume de gás dessas substâncias. Concordam comigo? Isso tudo a gente viu na aula passada, certo? Então,
Se tem 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água, a gente consegue determinar que para cada 1 mol de etanol vão existir ali 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol, que vão estar reagindo com 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Por quê? Porque, turma, tem 3 mols. A gente sabe que cada mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, se tem 3 vezes 1 mol, a gente só precisa multiplicar 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, certo? E quanto de gás carbônico vai ser formado? Quantas moléculas? A gente só precisa multiplicar 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, porque nós temos 2 mols. E observem que são formados 3 mols de água nessa reação. Se são formados 3 mols de água, a quantidade de moléculas que vai ser formada vai ser 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E a gente sabe que existe uma relação direta entre a quantidade de mol, número de moléculas e massa, certo? Então, eu consigo converter essa quantidade de mol aqui em massa. Como? Só calcular a massa molar dessa substância, que é o etanol. Se vocês fizerem os cálculos aí, vocês vão encontrar que a massa molar do etanol é 46, certo? 46 gramas por mol. Então, vocês multiplicando por 1 mol, vocês vão ver que a massa de etanol envolvida nessa reação vai ser 46 gramas. E a quantidade de oxigênio, qual que vai ser? Observe que são 3 mols de oxigênio, então vai ser 3 vezes a massa molar. Se vocês calcularem a massa molar do O2, vocês vão ver que é 32. Então, só multiplicar 3 vezes 32, ok? E para o dióxido de carbono, CO2, observe que está formando ali 2 mols de CO2. Se são formados 2 mols de CO2, você precisa multiplicar a massa molar por 2. Qual que é a massa molar do gás carbônico? 44. Então, 44 vezes 2, você vai determinar a massa de gás carbônico que vai ser formado. E para determinar a massa de água, você vai observar o tanto de mols. São 3 mols envolvidos, certo? Então, vai ser 3 vezes a massa molar, certo? Então, vai ser 3 vezes 18 gramas, certinho? E, por fim, turma, a gente pode falar o seguinte: se tem 1 mol de etanol, a gente fala que tem um volume. Se são 3 mols de oxigênio, a gente pode dizer que são 3 volumes. Se são 2 mols de gás carbônico, a gente pode dizer que são 2 volumes. E se são 3 mols de água, a gente pode dizer que são 3 volumes. E por fim, a gente consegue determinar o volume ocupado por um gás em uma reação química a partir do conhecimento do número de mols. Concorda comigo? A gente sabe que 1 mol ocupa 22,4 litros. Mas observe que aqui a substância ela está no estado líquido. Então a gente não consegue determinar o volume que vai ser ocupado por 1 mol de etanol. Beleza? Observem aqui que o gás carbônico, o gás oxigênio, na verdade, ele está no estado gasoso. Então a gente consegue determinar, certo? Então, se são 3 mols, o volume ocupado por essa quantidade de mols vai ser 3 vezes 22,4 litros. E observem aqui que o gás carbônico ele está no estado gasoso, certo? Então, se são 2 mols envolvidos ali na reação química, a quantidade de gás carbônico formada vai ser 2 vezes 22,4 litros. E observem aqui, turma, que são formados 3 mols de água no estado gasoso. Na verdade, aqui, turma, é formado no estado líquido, certo? Então, a gente não vai conseguir determinar a quantidade de água que vai ser formado na CNTP, que são aquelas condições normais de temperatura e pressão. Lembrando que a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. É muito importante que vocês olhem para uma reação química e consigam determinar a quantidade de matéria, o número de moléculas, a massa e os volumes de gases que estão envolvidos nessa reação, ok? Isso que são as relações estequiométricas. Uma coisa que vai ser bastante importante para vocês resolverem os exercícios, pessoal, envolvendo cálculo estequiométrico, é fazer o balanceamento das equações químicas. No que é baseado esse balanceamento?
Ele se baseia, pessoal, no princípio de que os átomos eles não são formados e tampouco destruídos em uma reação química. Dessa maneira, pessoal, o número de átomos nos reagentes ele é exatamente igual ao número de átomos dos produtos. Nenhum átomo some de uma reação química, certo? Então, a partir disso, vocês precisam fazer o balanceamento das reações químicas para que vocês consigam realizar os cálculos nos exercícios envolvendo o cálculo estequiométrico. É importante que vocês saibam fazer esse balanceamento das equações químicas. Se vocês não sabem, por favor, me avisem lá no WhatsApp que eu vou estar sugerindo alguns links para vocês estarem estudando essa parte, ok? Então, vamos dar continuidade na matéria. Como que vocês vão fazer esses cálculos estequiométricos? Bastante simples. Vocês vão seguir esse passo a passo aqui. Claro que vocês não precisam estar seguindo esse passo a passo. Vocês podem estar fazendo do jeito de vocês. Mas a resposta ela precisa ser coerente com o que o exercício pede, certo? Por exemplo, se o exercício está pedindo em massa, você encontra o volume. Aí não faz sentido, né, galera? Então, vamos lá entender esse passo a passo direitinho? Primeira coisa para fazer um cálculo estequiométrico, pessoal, balancear a equação química, igualar a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos, certo? Segundo passo, você vai estar identificando os envolvidos. Então, você vai identificar na reação química, pessoal, quais são as substâncias que o exercício está relacionando para você. E você vai estar organizando ainda as grandezas que a questão está te falando, beleza? Então, você vai observar se a questão está falando em massa, em número de mols, em volume, certo? Terceiro passo, você vai relacionar, pessoal, o número de mols. Então, você vai estabelecer uma relação entre a quantidade de mols das substâncias que o exercício está te falando. O quarto passo, pessoal, ele está relacionado com a conversão. Você vai precisar converter os valores para as grandezas pedidas. Então, por exemplo, se o exercício está te pedindo em massa, então você vai precisar converter a quantidade que ele te informou para a massa. Aí vem o quinto passo e o último, que é o passo do cálculo. Aí vocês vão realizar os cálculos utilizando regra de 3 e às vezes vocês vão poder estar utilizando ainda algumas fórmulas e vão encontrar o valor que o exercício vai estar te pedindo. E agora, turma, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes envolvendo estequiometria que vão ser abordados lá nos exercícios, certo? Em uma reação química, pessoal, a gente considera que todos os reagentes são convertidos em produtos. Então, a gente considera, teoricamente, que são formados 100% de produtos, certo? Então, sendo consumidos todos os reagentes. Mas isso nem sempre vai estar acontecendo, turma. Vai ocorrer situações em que os reagentes eles não são consumidos totalmente. Mas por que isso não vai estar acontecendo? Isso vai acontecer, turma, porque vai existir ali um reagente limitante. O que é esse reagente limitante? O reagente limitante, turma, vai ser uma substância que vai estar em menor quantidade na reação química. E ela vai determinar a quantidade que ela vai reagir com a outra para formar uma certa quantidade de produto. A gente pode definir ainda melhor reagente limitante como sendo aquela substância que vai limitar a quantidade de produto que vai ser formado na reação química. O reagente limitante, turma, ele vai ser totalmente consumido, certo? Então, ele que vai limitar, certo? Então, ele vai ser totalmente consumido e a outra substância que vai ser considerada o reagente em excesso, ela vai sobrar na reação química, certo? Ela não vai reagir totalmente, porque o reagente limitante foi totalmente consumido, então sobra o reagente em excesso. Então, galera, para vocês entenderem melhor, penso que vocês pensem na seguinte situação, que a gente precisa montar todos os conjuntos possíveis entre parafusos e duas porcas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa montar um conjunto, turma, onde um parafuso tenha duas porcas, certo? Então, imagine aí que vocês tenham 5 parafusos e 12 porcas disponíveis. Quantos conjuntos vocês vão conseguir montar? Vão ser 5 conjuntos. Aí vocês vão observar que vão sobrar 2 porcas. Então, a partir disso, eu pergunto a vocês, quem que está limitando?
E quem que está em excesso aí? Aí vocês concordam comigo, turma, que os parafusos são os reagentes limitantes? Por quê? Porque está sobrando porca, turma. Se tá sobrando porca é porque está faltando parafusos para colocar essas porcas, certo? Então, os parafusos são os reagentes limitantes, enquanto as porcas são os reagentes em excessos. Dessa maneira, a gente vai parar de montar os conjuntos quando os parafusos acabarem. E, consequentemente, vai estar sobrando ali duas porcas sem parafuso. E como eu já disse para vocês, pessoal, nem sempre as reações químicas formam 100% dos produtos. Então, é importante a gente estar falando agora sobre o rendimento de uma reação química, certo? O rendimento de uma reação química ele está associado à quantidade de produto que vai ser formado, certo? Então, a gente consegue determinar, teoricamente, a quantidade de produto que vai ser formado e a gente consegue determinar experimentalmente essa quantidade que é realmente formada. Então, relacionando a quantidade teórica com a quantidade real, nós conseguimos determinar a quantidade, a gente consegue determinar o rendimento da reação, ok? E por fim, turma, a gente fala sobre os reagentes impuros. O que são reagentes impuros? São aqueles reagentes, pessoal, que têm ali na sua composição outras substâncias que não são ele. Por exemplo, a gente tem ali o carbonato de cálcio, CaCO3. No carbonato de cálcio vai ter associado a ele o óxido de cálcio, o CaO, certo? Então, se a gente pegar uma certa quantidade de carbonato de cálcio, a gente precisa levar em consideração que existe ali o óxido de cálcio associado a essa mistura, certo? Então, a gente precisa determinar quanto de fato que eu tenho de carbonato de cálcio para levar em consideração lá na sua reação química, certo? Por que isso? Porque vai afetar a quantidade de produto que vai ser formado. Então, turma, pense na seguinte situação. Por exemplo, vocês precisam fazer uma reação química e precisam de 100 gramas de carbonato de cálcio. Então, vocês vão pegar daquele pote que vocês têm ali de carbonato 100 gramas? Não, né, galera? Se vocês pegarem 100 gramas, vocês vão ter ali uma quantidade menor de carbonato, certo? Porque a gente sabe que no carbonato tem o óxido de cálcio presente. Então, tem ali uma mistura, certo? Então, para você encontrar 100 gramas de carbonato de cálcio, você precisa levar em consideração a pureza. Para colocar 100 gramas de carbonato de cálcio, vocês precisam encontrar a massa desse material que vai ter 100 gramas de carbonato. Aí no PET de vocês, pessoal, vão ter aí um exemplo onde a gente vai relacionar a massa e o volume, envolvendo o cálculo teórico dessas substâncias. Depois vai ter um exemplo ainda que a gente vai trabalhar com reagente limitante e em excesso. Tem outro exemplo que vai abordar o rendimento de uma reação química. E por fim, no exemplo 4, vai abordar a pureza dos reagentes, certo? Eu não vou explicar um por um desses exemplos, turma, porque senão a nossa aula vai ficar bastante extensa, ok? Então, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da semana 2 do PET volume 2, analisando aqueles exemplos, e vocês vão acompanhar comigo também a resolução desses exercícios. Porque é muito importante que vocês acompanhem a resolução, tá certo, turma? Porque vocês vão entender como que é feito esses exercícios envolvendo cálculos estequiométricos. Peço que vocês tirem suas dúvidas pelo WhatsApp. Bons estudos a todos. Até a próxima e valeu!